boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos de volta aqui com mais um episódio de Ouvicast. O ouvidor pergunta, o especialista responde. E nessa série Pra Lá de Especial estamos falando sobre associativismo. E a nossa convidada de hoje é a juíza Cláudia Márcia Carvalho Soares, ela que é a presidente da AJUTRA, Associação dos Juízes Trabalhistas. Cláudia Márcia, seja muito, muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Bom dia, desembargador Xavier, ouvidor do nosso tribunal, bom dia à Escola Judicial, bom dia ao Jorge da Ouvidoria, bom dia a todos que estão ouvindo, e bom dia, boa tarde, boa noite, da mesma forma que o nosso ouvidor faz a saudação aí de todos os seus podcasts. É um prazer estar aqui. E obrigada pelo convite. Esse bordão está pegando, Ô, Cláudia Márcia, me diga uma coisa, a gente está tratando nessa temporada especial aqui dos nossos Ouvicasts de associativismo. E a pergunta que eu sempre inicio fazendo para os nossos convidados é: como é que a associação entrou na sua vida? Nossa, a entrada na minha vida é um pouco antiga, né? Porque só de Tribunal Regional do Trabalho vou fazer agora 34 anos, tenho 33. E eu era professora. Você começou como servidora, né? Comecei como servidora, fiquei 14 anos como servidora, ocupei a função de diretora de secretaria em Nova Iguaçu, onde eu sou originária, né? Uhul, Nova Iguaçu, somos de lá. Uhul, Nova Iguaçu, total. Coração, né? Não tem imagem, é um podcast, mas eu estou aqui fazendo a imagem da mãozinha com o coração para Nova Iguaçu. E todos os servidores e juízes que lá trabalham, né? Que são nossos amigos. Enfim, mas antes do tribunal, que já são 33 anos, eu fui professora, né, estadual de português, porque a minha primeira formação foi letras. Então, já na época, né, de professora estadual, eu já tinha essa liderança, não a liderança, mas eu participava do movimento associativo, que sempre achei importante, então participava das assembleias de sindicato, saía lá do meu bairro, que eu morava num bairro, né, adjacente a Nova Iguaçu, uns 30, 40 minutos de Nova Iguaçu, que é Miguel, mas saía de lá no meu ônibus, pegava 3 conduções, vinha com a minha plaquinha. Pegava ali Estrada Iguaçu, não? Estrada Iguaçu, depois Dutra Brasil, enfim, tudo aquilo de ônibus, com a minha plaqueta para fazer a passeata dos professores, muitas reuniões na UERJ que eu participei, enfim, né? Então, assim, isso realmente, essa função, ela integra a minha vida desde sempre. Isso porque eu pulei já a questão da militância na Igreja Católica, desde jovem, Sim. Desde 15 anos, né, com grupo jovem, enfim. Então, essa questão gregária, né, de você estar junto e você ter essa sociabilidade, já faz parte da minha personalidade desde a adolescência. Então, ao ingressar na magistratura, só continuou, né, na verdade. Isso, porque, na verdade, essas experiências pretéritas, elas acabam te auxiliando, de uma certa forma, no exercício da tua função atual. E você aprende, né? Porque não é fácil lidar com o coletivo, né? E no coletivo você tem aquela questão interna de respeitabilidade às diferenças. Então, assim, essa minha trajetória, desde a Igreja Católica, professora estadual, depois servidora pública do nosso tribunal, e agora como juíza, né? A gente convive com as diferenças. Então, principalmente na função que eu ocupo hoje de presidente, é muito importante que você consiga visualizar e respeitar essas diferenças para você harmonizar, né, o objetivo do seu grupo, né? A associação AJUTRA, ela é uma associação relativamente jovem, né, se é que a gente pode chamar assim, né, porque ela foi fundada em março de 2017, ou seja, a gente está indo aí para 6 anos, não é isso? 2 meses e 6 anos. De 6 anos. E, apesar de ser uma associação jovem, ela já tem uma participação política muito grande, muito intensa nessas, como é que eu poderia dizer, na sua vida, enfim, né? Pleitos institucionais mesmo, né? Como é que você pode destacar, então, esses chamados pleitos institucionais, Cláudia? É bom a gente frisar, desembargador, que assim, a AJUTRA, jovem ainda, né, mas muito proativa, ela tem essa proatividade exatamente porque o seu conjunto, né, e notadamente a sua diretoria, ela é formada assim, por juízes extremamente sérios na jurisdição, que precede a associação, é a nossa atividade jurisdicional como juiz. Então, são juízes muito respeitados no tribunal, são juízes sérios, juízes trabalhadores, mas que têm essa característica de liderança no meio associativo. Então, quando nós surgimos,
Eu acho que o nosso crescimento e a nossa respeitabilidade interna no tribunal, ela se deu de uma forma muito tranquila, né? Não foi muito, não, vou te tirar o muito, porque não foi muito, né? O primeiro ano foi um pouco mais complicado. Mas, a partir do segundo ano, a partir do reconhecimento interno pelo tribunal, nós mostramos, né, que nós viemos para somar, nós não viemos para dividir hipótese alguma, e o nosso trabalho, dada a nossa seriedade, né, uma seriedade pretérita, né, como pessoa e como juízes que somos, ela se resvalou para o ambiente associativo. Então, todas as questões que nós acompanhamos no decorrer desses 5 anos e meio, elas sempre foram travadas com muita responsabilidade e com um olhar, né, público, né? Não é só o que a categoria pretende, mas o que a categoria pretende dentro das limitações do serviço público. É possível a gente concretizar dentro do serviço público, dentro do tribunal, que é onde nós estamos aqui efetivamente inseridos. Então, a nossa criação, ela se deu assim, de uma forma muito resumida, porque são podcasts, né? Sim. Para a gente somar, acima de tudo, e uma forma da gente tornar o coletivo um pouco mais gregário e estando feliz no grupo que você se insere. Porque Claro. O associativismo não é só uma questão de lutas corporativas, né? A pessoa tem que se sentir representada. Aquele que se associa, ele tem que se sentir representado por aquela determinada associação. Além de se sentir representado, ele tem que se sentir aceito, né? E aceito nas suas convicções, nas suas diferenças, enfim. Então, esse acolhimento que a Jutra dá às diferenças e essa completa... nós não temos absolutamente... Nós surgimos exatamente para isso, não ter patrulhamento ideológico, né? O nosso grupo, né, é um grupo eclético, é um grupo diferente, pessoas pensam diferente, trabalham de forma diferente também, mas a gente se une naquilo que é o nosso objetivo, que é a melhoria das condições para a categoria e o fortalecimento da justiça do trabalho, do Poder Judiciário, né? Isso é estatutário dentro da ajuda. Então, a gente cumpre exatamente o que está no estatuto. Porque, na verdade, assim, você ter divergência com um colega de profissão é muito salutar, né? E ter um espaço para você poder expor suas ideias, para você poder levar, de uma certa maneira, os seus anseios, as suas necessidades, né? E transformar isso numa pauta, né? Transformar isso numa reivindicação. Porque, ao fim e ao cabo, todos nós aqui queremos a mesma coisa, né? Trabalharmos bem, sermos respeitados naquilo que fazemos. Temos uma boa estrutura, e quando a gente fala de estrutura de trabalho, por mais que a Jutra seja uma associação de juízes do trabalho, quando a gente fala de estrutura, a gente está abrindo o leque, porque a gente tem que inserir os servidores também. Então, não tem como ter uma prestação jurisdicional efetiva e eficaz se a gente não tem uma equipe protegida, uma equipe que tenha condições de trabalho, porque a unidade é o juiz e a sua equipe, né? Então, a gente tem essa ideia que resvala, quer dizer, ela transcende um pouco só a questão corporativa de juízes. A gente também está atento, né, a uma infraestrutura do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, para que realmente ele seja uma referência aí nacional e que a gente consiga efetivamente desenvolver o nosso trabalho como nós desejamos, e não como nós desejamos, como a sociedade espera de nós. Espera que porque a gente tem, exatamente, a gente tem que sair desse negócio do eu, né, desse espírito estritamente corporativo, mas entender também, né, que nós estamos aqui, como todos os servidores públicos, lato sensu, juiz lato sensu, para servir a sociedade. Então, o que a sociedade espera dessa magistratura? Então, são essas questões que também trabalhamos dentro da ajuda. Sempre, absolutamente, deixar registrado aqui para todos que estão ouvindo, sempre um espírito muito de democracia interna. Então, em algumas situações, eu acho interessante, a questão não parte da diretoria, né? A diretoria executa aquilo que o associado determinou, que vai até além. Às vezes a diretoria não tem aquela percepção, né? Mas nós, dirigentes associativos, a gente tem que ter essa sensibilidade de dizer, olha, aqui nós não estávamos pensando assim, mas o associado trouxe, vamos conversar sobre isso? E aí a gente coloca a conversa para o coletivo, quem quiser participar, participa do debate, né? De assembleia, reunião, às vezes só debate pelo WhatsApp, e ali a gente tira um consenso coletivo, e o interessante é que dentro do consenso coletivo, né, tem um grupo que fica, às vezes, à deriva, não é a ideia do que aquele colega efetivamente desejava, ele não votou naquele sentido, mas nós fazemos entender que quem prevalecer é da maioria, e mesmo que você perdeu ali, né,
nós vamos cumprir e a gente tem que respeitar. Na Jutra, a gente tem essa respeitabilidade. Pode ficar sentido, mas a gente tem a sensibilidade de conversar, né, seja pelo WhatsApp, seja conversas pessoais, né, porque de vez em quando a gente tem que conversar pessoalmente, para mostrar para o colega que não aquela conversa mais próxima, né? Mais próximo, porque às vezes é uma situação mais delicada e você tem que ponderar alguma coisa com um determinado colega. E o dirigente associativo ele está aí para isso, para fazer esse tipo de trabalho e esse tipo de sensibilização. Porque, na verdade, vivendo em sociedade, né, nós temos que aprender isso, nós temos que conviver, nós temos que respeitar. Eu acho que o que falta muito, seja no associativismo, seja, de uma maneira geral, em gestão administrativa ou privada, é o respeito. Né? Você tem que respeitar. O outro pensa diferente, mas você tem que respeitar. Você não precisa brigar, você não precisa... né, trazer ali uma pauta agressiva em relação àquilo. E o outro saber que ele foi minoria e ele tem que acatar ali a vontade da maioria. Essa é a grande questão. Cláudia, nesses 5 anos, quase 6 de associação, qual que você reputa que seja a maior dificuldade que a Jutra enfrenta? Vou falar de uma experiência recente, né? Assim, o que eu vejo foi até uma pauta que nós trabalhamos de forma comum, né, junto com a Matra, que é uma associação historicamente também sólida e séria, né, foi essa questão da reforma administrativa do tribunal, em que nós sentimos uma dificuldade de diálogo muito grande com os desembargadores que estavam decidindo algo para o tribunal, mas algo que a própria magistratura de primeiro grau e os servidores estavam entendendo de forma diferente. E mesmo nessa dificuldade de... Não é dificuldade, porque é claro que os desembargadores têm liberdade de decidir o que querem e que acham melhor para o tribunal. Mas eu acho que nós temos que crescer ainda, desembargador Zé Luiz. A associação tem que crescer ainda no sentido de estreitar essa conversa com o segundo grau. Porque, ao fim e ao cabo, quem decide é o órgão especial ou o tribunal pleno em algumas situações mais complexas. Né? Então, essa distância do segundo grau para o primeiro grau ainda é uma coisa muito visível e muito séria, porque não é questão de você não foi juiz de togado ou você já está há muito tempo desembargado. Não é isso. Você não precisa... A pessoa pode estar 30 anos fora do primeiro grau e conseguir ter uma sensibilidade com o primeiro grau que trabalha de forma muito diferenciada, que coletivamente como a gente fala, é o grosso da nossa associação, né? E também da Matra, né? São os juízes de primeiro grau, os titulares e substitutos. Então, isso eu acho que a gente tem que melhorar. O contingente é muito maior, né? Exato. Então, assim, esse diálogo institucional, eu acho que podemos, né? E não só podemos, como devemos, né? Estreitar e melhorar. Não que não nos ouçam, né? Que somos super bem recebidos por todos, mas da gente tentar uma sensibilidade maior para as questões do tribunal, porque isso, eu lembro muito do desembargador Nascimento nas falas dele em alguns momentos, né? Porque você olha de cima para baixo, né? E às vezes o baixo está falando uma coisa e cima está falando outra, e aí a associação talvez não tenha sido hábil o suficiente ou competente o suficiente, não sei, né? De desfazer esse ruído, porque na verdade é um grande ruído de comunicação. O Jorge sabe disso muito mais do que eu, que é meu professor em relação a muitas coisas, né? De eliminar ou diminuir o máximo possível esse ruído. Por quê? Porque o nosso objetivo, e o objetivo de qualquer gestor público, gestor do nosso tribunal, é fazer com que o tribunal melhore, né? Que seja mais... Na verdade, é o objetivo comum, né? Comum, o objetivo é comum. A estratégia, a forma é que às vezes é diferenciada. Então, nos parece que a gente está levando o pleito, né, às vezes, né, de alguma situação específica, como foi agora a reformulação do tribunal, do primeiro grau, né, da maioria de juízes titulares, substitutos e até dos servidores, porque nós estávamos ali trabalhando com a anuência ali de alguns grupos de servidores, e mesmo assim o tribunal vai e decide de uma forma que não atende o primeiro grau. Atende o tribunal, óbvio, né? Chegaram ali no consenso. Mas, na verdade, não houve a escutativa do primeiro grau. Então, mas eu acho que eu reputo essa dificuldade nossa. A interlocução talvez não tenha sido satisfatória. Não tenha sido satisfatória, e eu estou falando isso como uma dificuldade, porque eu acho que nós temos que melhorar enquanto associação. Não é o tribunal mudar, não é nada disso, não. É a associação rever as suas estratégias e trabalhar de uma forma diferenciada para que esse ruído não volte a acontecer. Só isso, né? Isso. No seu tempo,
na sua maneira, cada um com a sua argumentação, mas todos, evidentemente, respeitando, né? Quem claro. fala, respeitar quem ouve e vice-versa. Primordialmente, nosso espaço na Jutra é um espaço que me deixa muito à vontade, muito tranquila e até feliz, né? Porque a gente tem que trabalhar mais essa questão da felicidade, né? Filosoficamente falando e na prática também. Né? Eu acho que o espaço associativo é deixar você também feliz. Não feliz porque você ganhou o seu pleito, mas feliz porque às vezes não é o resultado que você esperou, mas nem por isso você precisa trazer aquilo um cavalo de batalha. Então, esse espaço de acolhimento associativo também é importante. Então, o que eu vejo na Jutra é que os associados são felizes no sentido assim, são felizes de estar na Jutra. Ninguém está na Jutra porque é obrigado, porque está com medo de não ser promovido, porque tem pretensões que a revista... Está porque quer. Está porque quer e pode continuar na mata, não tem problema nenhum, é até melhor que agrega. Mas, assim, eu posso dizer com muita tranquilidade aqui, no público, né, que ao menos 80% a 90% dos nossos associados estão porque querem e estão bem, né? Estão plenos. Sabe aquela plenitude que a gente espera? É uma plenitude que eu sinto. E era isso que eu queria do associativismo na magistratura. Eu queria essa plenitude, eu queria essa abertura, entendeu? Cláudia, essa é a hora mais chata da nossa gravação, que é a hora do ar, né? Que eu costumo dizer, poxa, acabou o episódio. Aí fala assim, acabou o episódio. Mas eu queria, Cláudia, deixar aqui o convite no ar para você retornar aqui, para a gente continuar falando sobre associativismo e de outros aspectos que a gente não abordou hoje, como, por exemplo, o trabalho científico e cultural da associação, o trabalho social da associação, paralelo a todo esse trabalho político que vocês já vêm fazendo. Enfim, estou aqui deixando o convite público, torcendo para você aceitar. Já está aceito imediatamente, que é um prazer conversar com o ouvidor do nosso tribunal e com toda a equipe da ouvidoria também. Eu estou citando muito o nome do Jorge, o Jorge está aqui presente, e é uma referência de conselheiro para o nosso tribunal. Né? O Jorge é a alma da ouvidoria, não tenho dúvida disso. Também Jorge acho. Fernandes da Silva é o cara. Bom, então a gente vai terminar aqui esse episódio de hoje, agradecendo às vezes a Cláudia Márcia Carvalho Soares, presidente da Jutra. E quem quiser nos ouvir, vai lá no Spotify, vai no Google Cast, no Apple Cast, no YouTube da Escola Judicial. E, Cláudia, a gente está fazendo uma campanha internacional para a gente participar do Grammy de melhor podcast. Então, a gente ainda vai chegar lá um dia. Vamos chegar. Se eu puder votar, eu voto, né? E levo o meu grupo à votação também. E eu, então, já que a gente vai participar do Grammy, eu vou deixar aqui o verso da canção para vocês, que é o seguinte, do nosso finado e queridíssimo Paulo Diniz. Ela passou deixando um sorriso no chão, deu um banho de beleza nos meus olhos e aí começou o verão. Povo, até a próxima. Obrigado. Um abraço para todos.